A paz do Senhor mais uma vez. Vamos estar meditando em um texto da Palavra de Deus que está em Tiago, capítulo de número 1, versículos 19 e 20, que nos diz o seguinte: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardo para falar, tardo para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Queridos, essa carta ou epístola, quem escreveu ela foi o apóstolo Tiago, e ele escreveu exatamente aos irmãos que estavam dispersos fora da sua terra natal, Jerusalém, e que passava por grandes dificuldades por conta do evangelho que eles haviam abraçado. Eles sofriam de dificuldades diversas, e o apóstolo, vendo a necessidade de orientá-los, escreve toda a epístola no objetivo de que os seus irmãos eles tivessem um comportamento exatamente exemplar diante daquela dificuldade. Porque na hora das nossas dificuldades, a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ter temperança para que tudo possa correr bem. A dificuldade é aquele período anormal, que sai da normalidade, que foge de tudo aquilo que a gente conhece e, portanto, precisa novas experiências, precisa novas atitudes e precisa ser realmente ágil para que as situações elas sejam contornadas. E era isso que estava acontecendo com os crentes, especialmente o de Jerusalém. E Tiago, ele começa neste versículo de número 19, dizendo o seguinte: sabeis isto. Veja bem, quando Tiago ele especifica saber isto, Tiago é como que chama a atenção. Meus irmãos, escute bem. Eu preciso falar isso a vocês. Eu preciso orientá-los. Eu preciso dizer-lhes algo de fundamental importância para a vossa vida. Aí ele começa tratando, meus amados irmãos. Essa expressão, amados irmãos, é uma expressão que demonstra o amor, o carinho que Tiago tinha por aqueles irmãos. Os amava como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. O carinho que ele tinha, o desejo que ele expressava de ver o bem-estar daqueles irmãos. Aí ele diz: mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que é que Tiago ele orienta os irmãos nesse momento? Que eles não tivessem pressa para falar. Como eu disse anteriormente, eles estavam passando por momentos muito difíceis, coisas diversas aconteciam, coisas nunca experimentadas em suas vidas, e Tiago percebia que nesse momento muitos deles começavam a falar e reclamar com certeza das situações, o que na verdade acrescentava as dores, porque na hora que eles falavam, estavam expondo o desejo, o sentimento que estava no seu coração. E ele dizia, ó, seja tardio para falar, não tenham pressa para falar. Porque, meus queridos irmãos, é uma tendência nossa, meus queridos amigos, é uma tendência nova a gente querer falar. A gente entende, não é, principalmente na hora das nossas dificuldades, que quanto mais a gente falar, a gente vai ser melhor entendido, mais compreendido. E nem sempre é assim. Às vezes o seu silêncio é bem melhor, porque na hora que você está em silêncio, ninguém vai saber o que você está pensando, ninguém vai saber o que você está sentindo. No momento que você fala, aí sim, a partir daí as pessoas vão conhecer o que está no seu interior, porque
Jesus, um dia ensinando, ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Enquanto você não fala, ninguém sabe o que ocorre dentro do seu interior. Mas no momento que você abre a sua boca e começa a falar, você começa a expor, tornar notório e conhecido tudo aquilo que acontece dentro de você. E nesse momento era o que ocorria com aqueles crentes. E Tiago estava dizendo, irmãos, tenham paciência, é o que vale dizer, fecha a boca. Tenham cuidado no que vocês estão falando, para que vocês não estejam expondo ou falando aquilo que não deve. Porque às vezes nós sentimos desejo de falar, mas não é a hora de falar. A gente precisa saber o momento certo para que a gente se pronuncie, para que tenha um bom resultado a nossa fala. Uma outra coisa que Tiago ele trata em seguida é sobre a ira, tardo para se irar. Veja bem, ele diz, primeiro você esteja pronto para ouvir. Ouvir sempre é bom. É muito bom ouvir, porque quando você ouve, você se organiza. Se você precisar falar depois, você se organiza, você tem uma base bem construída para se pronunciar em seguida. Ele diz, vocês estejam prontos para ouvir, mas vocês estejam tardios, sejam tardios para falar e em seguida tardio para se irar. Porque o que ocorria com aqueles crentes era também motivo para eles se tornarem irados ou ser pessoas iradas. E isso ocorre também com a gente. Quantas vezes acontece coisa na nossa vida, na sua vida, e você se ira, e você sente o desejo de recompensar isso aí com alguma ação, seja falando ou de maneira, eu não sei. Eu sei que você está me entendendo. E aí, o apóstolo Tiago diz assim, irmãos, cuidado com isso, cuidado com a ira. Tenha cuidado na hora das suas dificuldades para não ser tomado pela ira. Porque, meus irmãos, quando nós estamos irados, as nossas ações, ela trabalha no sentido de buscarmos vingança. E a Bíblia diz que toda vingança e todo juízo pertence a Deus. Aí diz Tiago mais, porque quando vocês estão irados, não opera a justiça de Deus. Quando você é tomado pela ira, você é vencido pela ira, a justiça de Deus, ela não opera. Lembra que eu falei agora há pouco que quando a gente está irado, a tendência é a gente buscar vingança? É a gente ter uma ação sem pensar na consequência ou nas consequências que a nossa ação ela vai gerar? É assim que acontece. Porque a nossa ira, quando a gente está irado, a gente não tem tempo para raciocinar, para analisar. A gente não busca a reconciliação, a gente não busca o perdão, a desculpa. Não, na ira não tem espaço para isso. Para o perdão, para a desculpa. Não tem. A ira busca vingança. E nessa hora não opera a justiça de Deus, ou seja, a gente passa a agir fora da justiça de Deus. A gente começa a praticar aquilo que não é justo, aquilo que não devia ser praticado por nós, aquilo que não devia ser feito por nós. Pense comigo, quantas vezes você já fez alguma coisa que depois que tudo passou, você teve a conclusão, por que eu fiz isso? Já teve essa experiência? Eu que vos falo já tive essa experiência, que hoje eu faria tudo diferente. E isso ocorre com todos os homens, porque em todos os momentos existe esses momentos de altos e baixos. Por isso a gente precisa criar uma estrutura para no momento da adversidade a gente não sair do nosso posicionamento exemplar que a gente vem vivendo.
E muitas das pessoas com quem eu já conversei já me falaram isso também. Eu faria tudo diferente. Eu não agiria desta maneira, porque agiu no momento da ira. E quando você age no momento da ira, você não pensa na justiça, fazer a coisa justa, correta, e depois gera uma série de situações. E às vezes o trabalho para corrigir tudo aquilo que foi criado no momento da ira vai demorar muito. Sem falar que tem situações que não dá mais para fazer nenhuma correção. Aí, Tiago, lendo de novo o versículo de número 20, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Queridos, tudo que nós estamos fazendo ou venhamos a fazer, Deus quer ter participação. Porque o desejo de Deus é nos acompanhar em tudo que nós estamos fazendo. Deus tem desejo de nos acompanhar. Aí no versículo 21 ele diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia, toda perfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago está dizendo, irmãos, olha, rejeita tudo aquilo que não é da palavra de Deus, porque se vocês abraçar isso que eu vos falo, vai salvar a vossa alma. Vocês terão um bom resultado. Vocês terão um bom resultado muito longe. Vai para muito tempo. Queridos irmãos, amigos que me ouvem neste momento, que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, que esta palavra de reflexão possa estar te ajudando. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e seu comentário. Assim nós vamos estar podendo alcançar muitas outras pessoas. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.